Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 20 ao 25. Hoje é o 27º estudo. Parece que é a 29ª semana. 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 20 ao versículo 25. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal para os não crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é por ele todos convencidos, e por todos julgados, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Amém. Ó Pai, nós precisamos, carecemos de ouvir a Tua voz. Precisamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo esta noite. Eu sou limitadíssimo, Pai. O Senhor sabe. Por isso, careço do Teu Espírito. Meus irmãos também são limitados para compreender. Carecem do Teu Espírito. Por isso, ó Pai, abra o nosso entendimento. Dilata o nosso coração e a nossa mente esta noite, para que saiamos daqui edificados com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós continuaremos falando sobre o uso dos dons no culto público, no culto comunitário, em especial de dois tipos de dons: o dom de línguas e o dom de profecia. Nós sabemos o objetivo dos dons. É edificação da igreja. É a edificação do povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne para cultuar ao Senhor, nós temos que ter algumas coisas em mente. A primeira delas, que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Não somos nós que determinamos como iremos adorar a Deus. É Deus que determinou na sua palavra como Ele quer ser adorado por nós. Existe algo que regulamenta o culto, e é a palavra de Deus. Segunda coisa, quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, nós temos que ter em mente que nós temos que dar a Ele toda a glória devida ao seu nome. E quando nós falamos da glória a Deus, nós estamos dizendo que nós temos que entender todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Ou seja, saber quem Ele é.
Assim, nós daremos a Ele a glória devida ao seu nome. Se nós não soubermos quem é Deus, nós não estaremos dando a Ele a glória devida ao seu nome. Terceira coisa, quando nós nos reunimos para louvar a Deus, nós temos que ter em mente que Deus também quer falar com o seu povo, quer edificar a sua igreja. Ele quer que a sua igreja cresça em comunhão e em conhecimento, em edificação. Nós não podemos entrar e sair de uma reunião da mesma forma. Nós temos que sair melhor do que entramos. A Bíblia diz que nós devemos crescer em graça e em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós temos que ter em mente que há pessoas no nosso meio que ainda não se converteram. Então nós temos que ser convincentes, persuasivos, para que essas pessoas possam entender quem é o Senhor Jesus, que essas pessoas possam se entregar a Ele e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Irmãos, se essas coisas não acontecerem no nosso meio, nós não estaremos prestando a Deus culto. Nós estaremos batendo apenas um cartão religioso, cumprindo apenas um rito religioso. E a diferença da fé cristã para as demais é que nós cremos que Deus se encontra presente no nosso meio. Cremos que o Espírito Santo habita em nós. Cremos que o culto é o momento onde nós, de forma comunitária, nos reunimos para juntos louvarmos e bendizermos aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, tudo aquilo que eu elenquei aqui não estava acontecendo na igreja de Corinto, como poderia e deveria. Por um motivo muito simples. Havia dons, todos eles na igreja de Corinto, todos. Mas o problema é que eles estavam sendo exercidos, não para a glória de Deus, nem para a edificação dos crentes, nem para a persuasão dos incrédulos, mas para a exibição pessoal. Ou seja, eles estavam usando aquilo que o próprio Deus lhes dera para a glória deles mesmos, para o louvor deles mesmos. A sensação que dá é que a igreja de Corinto era uma igreja repleta de espelhos. E os membros da igreja de Corinto cantavam: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Olhavam na frente do espelho e cantavam: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Sendo assim, nós temos que ter o mesmo cuidado, para que nós não venhamos a cair nessa armadilha. E no caso aqui, o dom que eles estavam usando é o mesmo que, infelizmente, muitas igrejas irmãs usam hoje, não para a edificação do corpo de Cristo, mas para a exibição, que é o dom de línguas. E Paulo começa esse parágrafo pequeno, que eu resolvi expor esta noite, falando sobre a necessidade dos crentes serem maduros. Olha o que ele diz no verso de número 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Irmãos, os crentes de Corinto, eles estavam andando na contramão daquilo que o apóstolo Paulo lhes ensinara. Eles eram experientes na maldade
e carentes e limitados na sabedoria. Deixa eu falar de novo. Eles eram experientes na maldade e eram carentes na sabedoria. E é interessante, irmãos, que os coríntios, eles idolatravam a sabedoria. Prova disso, que eles cobravam de Paulo um sermão mais bem elaborado, mais cheio de filosofia, de sabedoria, de conhecimento retórico. Este mesmo povo que requer de Paulo muita sabedoria, muita eloquência, citação de filósofos durante o sermão, Paulo os denuncia, dizendo: vocês não têm sabedoria nenhuma, vocês são maliciosos, maldosos, mas não são nem humildes e nem tampouco sábios. Irmãos, quando Paulo usa essa figura aqui, da criança, Paulo está dizendo, em outras palavras, criança é que prefere diversão do que edificação. São as crianças que preferem coisas tolas a coisas úteis. São crianças que chamam a atenção para si e não para os outros. São as crianças que querem divertir e exibir. A denúncia aqui é grave, porque Paulo diz: se vocês fossem crianças com relação à humildade, ao fato de se entregar de forma total e completa ao Senhor, ótimo, mas não é nesse sentido. É no sentido pior da palavra. Vocês querem toda a atenção para vocês. Vocês querem divertir, exibir, e não adorar, edificar o Senhor. Irmãos, Paulo, ele é pródigo em suas cartas, em mostrar para os crentes dos seus dias, e para nós hoje, que nós temos que ter discernimento espiritual, para que nós possamos analisar e discernir as coisas. Se tem uma coisa que todos nós precisamos urgentemente, é de discernimento. Se nós não tivermos discernimento, nós seremos levados por todo tipo de doutrina. Paulo diz, pelas artimanhas dos homens que induzem ao erro, ventos de doutrina e doutrinas de vento. Então, irmãos, nesse sentido, Paulo estava reprovando duramente a igreja de Corinto. E é interessante que nesse capítulo aqui, o capítulo 14, Paulo elenca pelo menos 5 áreas da vida cristã, na qual nós precisamos de discernimento do Espírito, que nós precisamos de saber analisar, interpretar e talvez reinterpretar, se necessário for. Primeira área, com certeza, é a área da oração. Olha comigo o capítulo 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. E o pessoal da igreja de Corinto, eles oravam com muita êxtase, mas sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido. Se você continuar lendo o versículo que segue, ou se você ler o versículo que antecede, você vai ver que eles oravam em línguas, mas eles não sabiam o que oravam, o que falavam, porque eles estavam em êxtase. Paulo está dizendo, olha, orem em espírito, mas também com a mente. Então a primeira coisa, discernimento no orar. E é bom que você e eu saibamos que nós nem sequer sabemos orar como convém. Já que nós nem sequer sabemos orar como convém, é necessário que você e eu, na hora de orar, já que sabemos isso, tomemos um certo cuidado.
O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É fato. Mas o Espírito Santo não quer que você e eu sejamos tolos. Segunda área, a área da adoração. Olha comigo também o verso 15. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Com a mente. Estava acontecendo isso também? Eles cantavam em línguas, havia muita êxtase, muita emoção, mas sem discernimento. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a seriedade do que Paulo está dizendo aqui. Terceira área, irmãos, a área das ações de graças. Olha comigo o verso 16 e 17. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém? Depois da tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes. O sujeito está do seu lado, você está adorando, está orando, o cara, pera lá, não estou entendendo nada, eu não posso dizer amém. Notem aí que o amém. Este o aí, está dizendo que o amém era comum na igreja e tinha que ser dito. Era uma confirmação de que a igreja inteira estava orando com aquele irmão. Quando nós falamos amém, nós estamos orando juntos. Por exemplo, Giovana fez oração. No finalzinho ela falou assim, em nome de Jesus, nós falamos amém. Nós estamos dizendo, concordo com aquilo que a Giovana falou. Paulo está dizendo, olha, vocês fazem uma oração, achando que é de ações de graça, mas o sujeito está do seu lado, não está entendendo nada. Como ele dirá o amém? O amém era coisa séria na igreja. Às vezes a gente está levando um amém assim, de forma meio avacalhada, né? Mas na época era sério. Porque tu, de fato, dás bem graças. Está dizendo que está certo, não está errado, não. Mas põe na sua cabeça, mas o outro não é edificado. Então, use a mente. Use a mente. Terceira área, a área da instrução, do ensino. Olha comigo o verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 em outras línguas. Irmãos, essa discrepância aqui, esse contraste aqui, não é à toa, não. De 5 para 10.000. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Prefiro falar, Deus é bom e ama você. 5 palavras, não é isso? Deus é bom e ama você, ok? Prefiro falar isso do que 10.000 palavras que não edificam ninguém. Ou seja, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam do que 10.000 palavras incompreensíveis. Agora Paulo fala de outra área, que é a área do juízo. No verso de número 20, que nós acabamos de ler. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, que línguas no Antigo Testamento era sinal de juízo e não brinquedo espiritual. É forte o que eu acabei de falar? Eu acho que é. Mas eu acho que tem que ser forte mesmo. Línguas no Antigo Testamento era sinal de juízo e não um brinquedinho espiritual. E ele vai dizer aí no verso 21, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz ao Senhor. Primeiro, irmãos, Paulo apela à lei. E lei aqui é Deuteronômio, Isaías e Jeremias. Por quê? Porque Jeremias 5,17 fala isso, Deuteronômio 28, 49 e principalmente Isaías 28, 11 e 12. Deuteronômio 28, 49, Isaías 28, 11 e 12 e Jeremias 5, 17. Paulo está dizendo assim, olha lá, ó, lá no Antigo Testamento, Deus disse, presta atenção, falarei a este povo por homens de outras línguas. Irmãos, historicamente, quando Isaías escreveu isso, interpretando Deuteronômio, Moisés, ele estava falando de algo que aconteceu 600 anos antes de Cristo,
quando os assírios e babilônios invadiram Jerusalém e Israel e levou consigo os judeus para o cativeiro. Irmãos, imagine os assírios e os babilônios gritando: matem os judeus, prendam os judeus, levem os judeus, o Deus dos judeus é um Deus de segunda classe. Os judeus não entendiam a língua dos assírios e nem dos babilônios. Deus estava trazendo juízo para o seu povo através dos assírios e dos babilônios. Eles estavam sendo escarnecidos, eles estavam sendo presos, mortos, e não sabiam sequer aquilo que os assírios e babilônios diziam deles e a respeito deles. Irmãos, imagine só, nós estamos estudando aqui hoje. Daqui a um tempo começa uma perseguição. Vem aqui, não vou falar nenhum país aí não, para não parecer que é algum preconceito. China. Tá bom, aí vem aqui e começa. Se nós lembrarmos dessa profecia aqui. Por que o povo lá atrás, 600 anos antes de Cristo, foi levado para o cativeiro? Qual foi o pecado grave que eles cometeram? Idolatria. Se Deus puniu o seu povo por causa da idolatria, pior ainda, por causa da rejeição do seu Filho amado. Irmãos, 70 anos, no ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída. Os judeus foram expulsos de Israel e só voltaram em 1948, 1800 e tantos anos, na diáspora, rodando o mundo sem uma terra, a maior diáspora de todos os tempos. Por quê? Negaram a Cristo, não reconheceram Cristo, não reconheceram o Messias. Agora, irmãos, Paulo está dizendo para esse povo, que tinha muitos judeus ali, citando o Antigo Testamento. Notem que Paulo citou sabedoria, que interessava muito os gregos. Paulo cita também sinal. Por quê? Os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado. Paulo está dizendo, nem sabedoria, nem sinais. Juízo de Deus para a vida de vocês. Aí, irmãos, depois que Paulo fala isso, ele diz que as línguas, ou o dom de línguas, não tem nenhuma serventia para a evangelização. Olha comigo aí no verso 22 e 23. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis o quê? Loucos. Irmãos, você não vê nem em Pentecostes, nem na igreja primitiva, em nenhuma carta de Paulo, em nenhuma carta dos pais da igreja, em nenhuma carta dos pais apostólicos, nenhum escrito dos reformadores, que Deus usou línguas para evangelizar pessoas. Paulo diz que o falar em línguas sem interpretação na igreja estava trazendo confusão, desacreditando o evangelho, envergonhando a igreja do Senhor Jesus. A palavra para loucos aqui é descontrolados. Irmãos, é a mesma palavra usada para aquelas pessoas que iam para o culto pagão adorar Dionísio ou Baco, que era o deus do vinho. As pessoas iam para o templo, enchiam a cara, se prostituíam, eram chamadas de bacanal isso.
A palavra louco aqui é a palavra que descreve pagãos no templo de Dionísio adorando com prostitutas. A palavra é duríssima. Irmãos, por que as pessoas acham que muitos crentes são débeis mentais? Porque eles levam um susto com algumas coisas que acontecem. Irmãos, eu não estou querendo ser ofensivo, não. O texto está dizendo, não sou eu, não. E eu estou poupando aqui algumas coisas, porque a palavra é forte mesmo. Irmãos, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam identificados com os pagãos. Irmãos, as religiões de mistérios, nos dias de Paulo, falavam línguas, só que não eram línguas como as línguas dos crentes. Por isso, Paulo diz o seguinte, para que não haja nenhum pagão adorando demônios dentro da igreja, que haja intérprete. Você sabia que no Espiritismo tem línguas? No Candomblé tem línguas? Que na Igreja Católica hoje tem línguas? Que várias religiões africanas têm línguas? Por isso que Paulo tem esse cuidado todo. Paulo não quer que a igreja de Corinto se torne uma igreja parecida com as pagãs. Ele não quer que o culto se torne um culto muito parecido com o culto a Dionísio, a Baco. Irmãos, naquela época, os cristãos já eram acusados de, primeiro, incrédulos, ateus. Porque quem crê, como os romanos, os gregos, em milhares de deuses, quem acredita em um é pagão, é ateu. Os judeus, os crentes, eram acusados de ateus. De canibais, porque falavam de comer o corpo e o sangue de Cristo, o pão e o vinho. Eram acusados de imorais, porque a Santa Ceia chamava a festa do ágape, a festa do amor. Agora, se chamar de doido, não. Maluco, não. De cultuar a Deus como se cultua Baco, não. Não pode. Não pode. Irmãos, eu queria que nós vamos 2 vezes para Atos dos Apóstolos. A primeira vez é agora. Deus tenha misericórdia de nós e o tempo ajude aí. Atos capítulo 2. Irmãos, em Pentecostes houve línguas, nós sabemos. Mas a pergunta é, qual foi a reação das pessoas diante das línguas? Eu disse que línguas não é um instrumento de evangelização. Nós falamos semana passada que Paulo diz que ele falava em línguas, que ele não proibia línguas, desde que houvesse intérprete. Mas eu disse também que parece um teólogo pentecostal, disse que o dom de línguas é o dom de pijama, é aquele que você deve exercer em casa, porque é edificação pessoal, não edificação em grupo da igreja. Olha, irmãos, o que aconteceu em Pentecostes, quando o povo falou em línguas. Primeiro, olha comigo o verso de número 7, capítulo 2, verso 7. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Irmãos, primeira coisa, preconceito. Olha o preconceito aí. Galileus aqui seria assim, você é da ralé, segunda classe, você é da plebe, é gente sem instrução, é gente sem cultura. Para vocês terem uma ideia, para o grego, todo mundo que não falava grego era chamado de bárbaro. Sabe por quê? Porque, segundo os gregos, a única língua culta era a língua grega. O resto era bar. Aí ficou bárbaro. Não é, Giovana? Daí que vem a palavra bárbaro. Então, primeira coisa,
Língua não foi usado aqui para evangelização. Segunda coisa, 2:12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Ceticismo. O que é isso? Coisa esquisita é essa? Que bobagem é essa que está acontecendo no meio deles aí? Primeiro o quê? Preconceito. Segundo, ceticismo. Terceiro, verso 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão o quê? Embriagados. Zombaria. Zombaram dos crentes. Irmãos, mais uma vez, Paulo não diz que o dom de línguas não tem importância. Paulo diz, tem e eu falo, mas só tem valor se tiver intérprete. É a mesma coisa no dia de hoje. Só fala na nossa igreja se tiver interpretação. Se não tiver, caladinho. Porque se eu falo não tem intérprete, estou desobedecendo a Bíblia. Vamos voltar para o texto lá, irmãos, agora? Volta lá 1 Coríntios, depois você vai voltar para Atos de novo. Vocês já ouviram falar que a primeira regra de interpretação é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Agora, irmãos, se o dom de línguas não é para evangelização, o da profecia é. Olha comigo, por exemplo, o verso 24 e 25. Por favor, olha aí comigo. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados, tornam-se-lhes manifesto os segredos do coração, assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Olha a diferença. Os primeiros vão dizer o quê? O povo aqui está doido. E agora, Deus está de fato no meio de vocês. Irmãos, em contraste, a palavra quando pregada na unção do Espírito Santo, diz o texto aqui que traz quebrantamento, humilhação, confissão de pecados, conversão. Por quê, irmãos? Dá consciência de que Deus está presente ali. Olha o verso 25 de novo. De fato, está no meio de vós. Mas olha o que a palavra começou a produzir. Lá no início do verso 25. Tornam-se manifestos os segredos do coração. A palavra é pregada, o Espírito Santo vai mostrando à pessoa os seus erros, os seus pecados, vai mostrando a ela que ela precisa de se quebrantar, de se humilhar diante de Deus. Este versículo aqui, irmãos, você pode colocar ele lado a lado de Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, Paulo está dizendo, olha aqui, prega a palavra na unção do Espírito, vocês vão ver o resultado. Em vez de exibição, faça uma exposição. Em vez de trazer a glória para si, aponta para a glória da cruz. Lúcio e eu, nós estávamos conversando, foi anteontem, né, Lúcio? Ontem ou anteontem. A gente falando com a questão do pregador. O bom pregador é aquele que atrai a atenção para o texto, para Deus. É aquele que o tempo inteiro aponta para Deus. Eu fico até difícil falar, porque eu prego, né, todo dia, quase todo dia, prego várias vezes por semana, mas pelo menos tento apontar sempre para o texto, para mostrar a beleza do texto, mostrar o que o Espírito Santo está falando através do texto. E não me falta palavras difíceis, tá bom? Eu conheço palavras difíceis. Meu vernáculo é razoavelmente bom. Eu notei uma frase de João Calvino aqui que eu gostei muito. A palavra de Deus penetra até os recessos mais íntimos da mente. Ao jorrar facho de luz, por assim dizer, dissipa as trevas
e expulsa a mortífera letargia. Gastou o vernáculo aqui, né? Ele, comentando esse texto, ele diz que a palavra de Deus penetra no mais íntimo do ser, e jorra ali uma luz que faz dissipar todas as trevas e expulsa a letargia. Agora, voltemos para onde? Para Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Irmãos, eu afirmei para os irmãos, mostrando o texto, que o dom de línguas não é um dom para evangelização, é para edificação pessoal. E eu mostrei através do texto que a profecia, que a palavra pregada, é para evangelização. Ok. Vamos agora no mesmo capítulo, capítulo 2, tá bom? De Atos. Depois que eles falaram em línguas, que o pessoal ouviu cada um na sua língua mãe, na sua língua materna, houve o quê? Quem se lembra? Escárnio, ceticismo, zombaria. Aí, irmãos, Pedro passa a pregar. E eu queria que nós prestássemos atenção. O que Pedro pregou é a primeira coisa. O que Pedro pregou? Olha comigo aí, capítulo 2, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. 2 pontos. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, sinais, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Primeira coisa, ele fala de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, e que Jesus tinha a aprovação do Pai. Então, primeira coisa, é um sermão cristocêntrico. Ele deixa bem claro, ele não fala dele, não fala da experiência dele, ele fala de Cristo. Segundo, irmãos, ele fala da morte de Cristo como sendo um plano eterno de Deus. Olha o verso de número 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Está dizendo, olha, vocês estão achando que vocês mataram Jesus porque vocês quiseram? Fazia parte do projeto de Deus, que o Filho dele subisse naquela cruz e morresse pelos nossos pecados. Mas isso não isenta vocês, não, porque vocês foram instrumentos disso. Aí ele diz aí no finalzinho do verso, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ou seja, dos romanos, dos pagãos. Primeiro, deixa bem claro, olha, a morte de Cristo é um plano eterno. Está na agenda de Deus, antes da fundação do mundo. A cruz não foi um acidente na história. Jesus não morreu para ser um Tiradentes melhorado. A cruz aconteceu na eternidade, apesar de se manifestar na história. Terceiro, ele fala da ressurreição de Cristo. Irmãos, naquela época, naquele contexto, falar de ressurreição é loucura, porque eles achavam que o corpo era mau e o espírito era bom. Falar em ressurreição era dizer a mesma coisa. Está ficando doido, rapaz? O corpo é ruim, melhor quando a pessoa morre, ela se liberta do corpo. O corpo é a prisão da alma. Isso é uma visão que já estava incutida até na mente dos judeus. Mas olha o que ele diz no verso 4. O qual, porém, Deus suscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Aí ele cita logo depois textos do Antigo Testamento. Irmãos, ele fala que Jesus foi enviado pelo Pai, morreu na cruz com propósito, ressurgiu dentre os mortos, mas ele fala também da exaltação de Cristo, que Cristo não é um Marte. Olha comigo do verso 33 a 35. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis,
porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos meus pés. Esse texto aqui, na língua hebraica, está dizendo, Deus disse para Deus que ia colocar os inimigos dele debaixo dos seus pés. Jesus interpreta esse texto assim, Pedro interpreta esse texto assim, e Paulo interpreta esse texto assim. Verso 35, até que ponhais seus inimigos por estrada dos pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor. É a mesma palavra para Deus. Quírios, Senhor, e Cristo, Messias, ungido. Irmãos, ele falou da exaltação de Cristo, ele falou do senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Dá para falar tudo isso em línguas? Não dá, irmãos. Dá para falar tudo isso cantando coisas sem nexo? Não dá. Mas músicas cantadas com nexo, sermãos pregados com lógica, expondo as Escrituras, é isso que a gente fala. Eu vou preparar mais de 10 sermões, se Deus assim permitir, só no livro de Gênesis, mostrando que Gênesis é um livro que aponta para Cristo o tempo inteiro. Êxodo aponta para Cristo, Números aponta para Cristo, Levítico aponta para Cristo, Deuteronômio aponta para Cristo, Josué aponta para Cristo, os 66 livros apontam para Cristo. Agora, irmãos, vocês se lembram do que Paulo falou lá aos Coríntios? Quando a palavra é pregada, os segredos do coração são revelados? Então, vamos ver se aconteceu alguma coisa parecida com isso aqui. Vamos lá. Vamos ver quais são os resultados. Primeiro, capítulo 2, verso 37. Olha comigo aí. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração. Compungiu o quê, irmãos? Coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmãos, interromperam o sermão de Pedro, eles não aguentavam. Imagine, irmãos, o coração desses homens sendo escrutinado ali pelo Espírito Santo. Os segredos do coração deles sendo revelado ali, todo mundo se arrependendo dos seus pecados. É a primeira coisa, irmãos. Vocês se lembram do que Paulo disse lá? Lá no verso 25? De fato, Deus está neste lugar. Vamos ver o verso 41? Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eles entenderam que Deus estava lá, Jesus estava em Cristo ali, eles entregaram a vida para Cristo. Irmãos, eu vou contar para os irmãos uma frustração que eu tenho. Eu preciso pregar 3.000 sermões, Marquinhos, para uma pessoa se converter. Pedro pregou um só e 3.000 pessoas se converteram. O Espírito Santo faz a obra, né, irmão? Ou a gente está fazendo mal feito. Às vezes tem que pregar 3.000, né, para converter um. Agora, irmãos, vocês se lembram que Paulo estava muito preocupado com o testemunho da igreja lá? Para que os irmãos da igreja de Corinto não se comportassem como os pagãos? O que aconteceu com esses irmãos que se arrependeram dos seus pecados, foram batizados? É só você ler do capítulo 2, 42 a 47. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Milagres aconteciam com a maior naturalidade. O sobrenatural acontecia de forma natural. Não eram os crentes que corriam atrás dos sinais, eram os sinais que corriam atrás dos crentes. Eles eram generosos, distribuíam bens uns aos outros. Diz que eles faziam as suas refeições com singeleza
e alegria no coração. Mas agora eu queria que todos nós lêssemos juntos o verso de número 47. Vamos lá? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Eles contavam com o quê? Com a simpatia do povo. Por quê, irmãos? Eles não eram como os adoradores de Baco, de Dionísio. Termino aqui. Irmãos, eu queria ter essa experiência dos dons, ou do dom de línguas. Eu não tenho. Eu quero ter, quem sabe um dia Deus me dá. Mas eu estou na mesma toada de Paulo. Prefiro falar 5 palavras que possam ser entendidas do que 10.000 que não podem ser entendidas. Eu queria saber dos irmãos, vocês são supralapsarianos ou infralapsarianos? Faz sentido, irmãos? Só Lúcio que sabe o que é isso aqui, e talvez Diego, que gosta de teologia. Qual é a sua visão pneumática da fé cristã? A sua eclesiologia é uma eclesiologia mais pautada nos ditames da reforma. Às vezes a gente fala línguas estranhas aqui, irmão. Tem gente pregando da mesma forma que os coríntios, línguas estranhas. Você já leu um texto, você já ouviu um sermão de 1 hora, de um versículo só, e você falou assim, meu Deus do céu, eu já li este versículo 100 vezes, e nunca vi isso no texto, que coisa maravilhosa. Sabe por que você não viu? Porque nunca esteve. O cara inventou 1 hora. Tem muita gente pregando aspas em línguas por aí, dizendo que a Bíblia não diz, irmãos. Sábado eu vou falar para os casais, Roseli. Vou fazer uma exposição de um salmo, 126. Depois eu vou aplicar na vida dos casais, só isso. Você acha que eu não sei falar sobre casamento, não? Citar algumas coisas românticas, algumas experiências. Hoje está fazendo 33 anos que Maria José e eu nos conhecemos. Quem disse que amor de carnaval não funciona? Há 33 anos, José falou assim, quem que ele é aquele doido lá, cabelo grande, de barba, calça hippie? Falei, meu Deus, quem é aquela menina de olho verde ali? E Maria José tem uma mente que não é fácil. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, pediu o telefone, vou entregar, que foi ela que pediu o telefone, tá? Eu não dei o telefone para ela não, só dei o número, né? Porque naquela época o telefone era móvel, né? Imóvel, né? Hoje, 33 anos. Tem muita coisa. Mas o segredo do Evangelho é a palavra de Deus, irmãos. Nós temos gente do louvor aqui, louvado seja Deus, gente comprometida. Canta a Bíblia. Professores de escola dominical, ensina a Bíblia. Você pode aplicar para o namoro, muito, igual vocês fizeram, muito bem feito outro dia. Pode aplicar até na política. Mas não faz politicagem, vamos pregar a palavra. Filosofia não tem o poder, irmãos, de penetrar no nosso coração e expor os segredos do coração. Antropologia, sociologia, psicologia, todos os amigos da argia, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Amém? Que bom. Eu fui naquele relógio lá e está atrasado, 4 minutos. Irmãos, vamos orar? Vou deixar bem claro para os irmãos, eu não tenho nada contra os dons de língua. O dom de línguas, desculpa. Eu creio na contemporaneidade dos dons. Eu creio neles. Agora, tem que seguir as Escrituras, que as Escrituras mandam.
Eu sei de casos em que um sujeito falou em língua japonesa e um sujeito deu glória a Deus do lado dele. O sujeito não sabia nem falar português, interpretou tudo que o japonês falou. Casos assim dentro da igreja presbiteriana mesmo, entre nós, mais tradicionais. Tem muita gente boa por aí que tem dom. A gente tem que ter cuidado com as coisas. Em todas as áreas. Provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que a Tua palavra fique guardada no nosso coração, e que nós possamos te prestar culto como nos ensina a Tua palavra, com reverência, com seriedade, com alegria também, ó Deus, com emoção, mas também com a mente. Que nós não sejamos meninos no que diz respeito à exibição daqueles dons que o Senhor mesmo, pela graça, nos concedeu. Mas que nós sejamos maduros no uso de todos eles, ó Pai. Conscientes de que é o Senhor que deve receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus, amém.